vela de parafina para todo lado, tá certo? Tem algumas falas de Jesus que ali eu já acharia um pouco preocupantes. Alguns até pensaram se não fosse uma interferência mormon, porque o diretor do programa é mormon, se entrou alguma coisa mormon ali e tudo. Aí como é que eu faço para gostar da série, ilustrar e não ser enganado? Contaminado. Aí assim. eu vou contar um problema que aconteceu na época que eu estava trabalhando com a Record TV. O Wesley tem uma pergunta para fazer daqui a pouco. Você, Teixeirinho? Fazer por ele. Faz aí, Teixeirinho. Sobre... Nessas últimas épocas, viralizou uma série chamada The Chosen, né? E até quanto nós podemos acreditar 100% em uma série que retrata sobre a vida de Jesus? Ou um filme, né? Ou um filme, ou não? Olha, eu já trabalhei como consultor das novelas da Record e a gente lidou muito com isso na época lá. Quando você produz uma série, um filme baseado numa história, seja bíblica ou não bíblica, você tem algumas dificuldades. Por exemplo, eu não tenho todos os diálogos que foram produzidos no passado. Você não tem todas as fisionomias. Tem que ter o diálogo, né? Tem que ter diálogo. Então você tem que preencher um pouco aquilo. Outro detalhe, eu não tenho todos os aspectos culturais daquela época. E alguns que eu tenho não conversam com a população de hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Você estava elogiando a roupa que você tem da... Qual o nome da empresa? Da Minimal. Da Minimal. Mas você não poderia usar a mesma camisa da Minimal em todos os programas, em todas as palestras. Você ia ficar até ruim. Você não pode. Mesmo sendo a Minimal, você não ia usar a mesma camisa em todos os podcasts, em todas as palestras, em toda entrevista. O pessoal começava a fazer piada na internet. Coitado do Brunet, só tem essa roupa. Na época de Jesus você usaria. Porque as pessoas normalmente só tinham uma ou duas peças de roupa, sendo que a segunda tinha a função apenas de ser uma roupa que ele vestia em ocasiões especiais de casamento e quando aquela primeira estava lavando uma ou duas vezes por ano. Então as roupas tinham um tom pastel e ele ficava com a roupa o dia inteiro e todos os dias do ano. A nossa cultura não imagina isso. Agora, se o The Chosen for fiel a esse detalhe histórico, há estudos que mostram que a audiência foge. Não dá para ver Jesus todos os episódios com a mesma roupa. Então você pode olhar que o Jesus do The Chosen, tem hora que ele está com uma roupa, tem hora que ele está com outra. Aquilo é anacrônico, a gente chama isso de anacronismo. Anacronismo é quando você pega uma realidade de um tempo e transfere artificialmente para outro tempo. Tá certo? Pregar um culto numa igreja cristã do primeiro século não é o culto que a gente tem numa igreja hoje. É um outro estilo, é outro perfil, é outra coisa. Então você tem que quebrar um pouquinho a fidedignidade histórica, senão você não conversa com o público. Por exemplo... Isso que é o que o pessoal chama de licença poética. Licença poética. Um homem que amava sua mulher não saía de mão dada com ela na rua. A gente viu isso na Record. Como é que a gente fazia? Como é que a gente ia retratar o carinho de Abraão e Sara, que foi na novela Gênesis, sem colocar elementos do Ocidente. Esse amorzinho de hoje, né? Amorzinho, mas naquela época de Abraão, ninguém falaria daquele jeito. Então você tem que dar uma adaptada, isso é a licença poética. Só que tem alguns elementos da licença poética que, se ela exagerar demais, aí perde o rumo. Você está entendendo? Que é o que a gente estava falando nos bastidores, por exemplo, do filme do Apóstolo Paulo. Isso, exatamente. Que é lindo, só que... Até algumas falas você vê, peraí, são até heréticas. São até heréticas. Não é bem daquele jeito e tudo mais, a pessoa incorpora ali e tal. Mas isso não é só nos seriados, todos os quadros têm isso também, só que a licença poética ela é perigosa quando ela é letra A, exagerada, e quando letra B, ela é intencional de uma agenda. Por exemplo, muitos quadros renascentistas e medievais, ao retratarem a paixão de Cristo, pode olhar que Jesus está com o rosto lindo, Maria com o rosto lindo, os apóstolos com o rosto lindo. Quando iam pintar os judeus estão com o narigão, orelhão, cara de bicho. Era uma maneira de colocar os judeus como vermes. É uma licença poética nociva essa usada em muitos quadros medievais e renascentistas. Tá percebendo? Eu já vi uma vez um filme, eu não lembro qual foi, um filme bíblico, que alguém tinha morrido e falou assim, vamos agora sentar e rezar pela alma do nosso... Não tem isso na Bíblia, você está entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem um quadro, por exemplo, acho que é um Caravaggio, ele está lá no Museu do Prado, na Espanha, em Madrid, na Espanha,
E ele traz o casamento de José e Maria feita por um padre. Então, um bispo de todo tamanho lá, católico, fazendo o casamento de José e Maria. Isso não tem sentido. É anacrônico demais, nem existir. Então temos que tomar cuidado com isso. Você que é espectador, o que você tem que fazer para não cair em erros? Assista a série. Já quero deixar claro, eu gosto muito do The Chosen, é uma série muito boa. Tem coisas lá que, por exemplo, quando eles colocam Mateus anotando, tem muita possibilidade de ter sido aquilo mesmo. Tem evidências que apontam que Mateus pode ter sido um escriba que estava copiando as coisas de Jesus. O fato de terem colocado Mateus como um autista, eu achei fantástico, porque dialoga com o problema de hoje sem macular o texto. Não tem nada na Bíblia que fala que Mateus fosse autista. Mas não atrapalhou também. Agora, tem as velas de parafina que não existiam na época. Tem vela de parafina para todo lado, tá certo? Tem algumas falas de Jesus que ali eu já acharia um pouco preocupantes. Alguns até pensaram se fosse uma interferência mormon, porque o diretor do programa é mormon, se entrou alguma coisa mormon ali e tudo. Aí como é que eu faço para gostar da série, ilustrar e não ser contaminado? Aí eu vou contar um problema que aconteceu na época que eu estava trabalhando com a Record TV. A princípio, a nossa ideia, eu estou falando nossa porque eu estava junto com eles na elaboração de tudo ali, os autores, é que a novela fosse uma maneira de entusiasmar as pessoas a lerem a Bíblia. Tá certo? E muitas foram para a Bíblia por causa da novela. Só que começou-se a perceber, não sei como é que eles resolveram isso depois, porque eu saí da equipe, começou-se a perceber que muitas pessoas estavam substituindo a leitura da Bíblia pela novela. Você está entendendo? Que é o que o preguiçoso faz, né? Exatamente. Alguns assim, me escuta, mas Moisés, lá quando o faraó Ramsés, a Bíblia não, você entendeu? E começa a pegar coisa, então cuidado que o preguiçoso faz isso. E hoje, a gente não pode deixar que nada substitua a Bíblia, então você tem que estudar a Bíblia. Sabe que eu estou com uma meta muito audaciosa. Sabe qual que é a minha meta? Qual? Você é um homem de desafios, eu sei disso, então eu vou falar para alguém que é da área de meta. Eu, hoje, na plataforma Bíblia Comentada, tenho 160 mil pessoas estudando na plataforma. Uau. Em 3 anos eu quero chegar a 1 milhão de pessoas estudando a Bíblia. Amém, vai acontecer. E o que eu quero colocar? Esse contexto histórico para que a pessoa possa ler a Bíblia, como a gente falou, ela vai para Israel, ou se ela não puder ir, a gente vai trazer Israel nos estudos, e se ela for, ela vai e vai comparar. Muitas pessoas falam assim, eu fui para lá e eu fico olhando seus vídeos e tudo mais. Eu falei, tá, e se a gente transformar isso num estudo? Então, a minha meta em 2026 é que todos os dias, eu já estou gravando, 365 estudos bíblicos de 8 minutos diários, para que a pessoa possa estudar a Bíblia e saber o que a palavra diz, dentro, é claro, dessa contextualização histórica, arqueológica, do grego, como está, fazendo a Bíblia se tornar mais claro. Eu posso dar só um exemplo? Por favor. Rapidamente. Eu falei aquela hora das expressões idiomáticas. Olha que curioso, importante, e eu tenho que ensinar isso de uma maneira que o leigo entenda. Claro. Mesmo que não sabe grego nem hebraico, entenda. A nossa maneira de falar é diferente da maneira bíblica. Por exemplo, na nossa linguagem, o imperativo é sempre uma ordem ou um desejo. Né? Nossa, Brunet, que você prospere cada vez mais. Isso é um imperativo. Ô, Brunet, por favor, pega esse copo e passa para cá, também é um imperativo. Só que no hebraico ele tem uma outra maneira de criar o imperativo, ou de trabalhar o imperativo, que é quando você não impede a ação do outro. Como é que isso é dito no hebraico? Ele é dito de uma maneira positiva. Por exemplo, quando no livro do Gênesis fala que as parteiras, ordenadas por Faraó para matar os meninos hebreus que nasciam, elas não fizeram isso, na tradução em português está assim, e as parteiras pouparam os meninos, correto? Só que quando você vai no hebraico, está literalmente assim, e as parteiras fizeram os meninos viver. Olha que interessante a maneira, as parteiras fizeram os meninos viver. É um imperativo positivo. Positivo. Na verdade, elas não fizeram os meninos viver, elas só impediram a morte deles. Deus não impediu a dureza de Faraó. Como é que está escrito isso? Eu endurecerei o coração de Faraó. Aí as pessoas leem só a frase, eu endurecerei o coração de Faraó.
sem entender o modo de expressar da Bíblia, fica assim, vem cá, mas então Deus é responsável pela atuação de Faraó. Não foi Faraó, coitado do Faraó, Faraó é só um fantoche na mão de Deus, que se foi Deus que endureceu o coração de Faraó, então tadinho do Faraó, Faraó não tem culpa, é Deus que endureceu o coração dele. Mas esse eu endurecerei o coração de Faraó está no mesmo modo verbal, ou no mesmo espírito gramático do elas fizeram viver os meninos. Ficou mais claro entender o texto assim? Então, se a gente vai pegando o texto dentro do contexto da expressão idiomática, a gente, então por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Deus só não impediu Faraó de resistir. Entendi. E a Bíblia não é livro para ser